Essa questão do sobrepeso e obesidade nesse público infanto-juvenil, bem como já foi dito, é uma questão, né, de saúde pública mundial e o Brasil não está de fora disso, muito menos o estado de Rondônia e a nossa capital Porto Velho. Então, dados nos trazem que 15% das crianças, elas encontram-se com sobrepeso ou obesidade. E o mais importante disso é que dentro desse fator de 15% de crianças e adolescentes com sobrepeso, 8% estão de fato já prejudicadas em relação à obesidade. Então, os pais, famílias, gestores, principalmente, precisam estar atentos a essas informações, a esses dados que mostram para toda uma sociedade a importância de se trabalhar e de ter políticas públicas mais ativas e efetivas em relação a esse excesso de peso para o público infanto-juvenil. E quais são esses fatores? Justamente uma política pública não efetiva, né? Ela precisa estar fortalecida, os gestores municipais, estaduais de saúde precisam implementar ações que proporcione a toda uma comunidade, à população, a importância de uma vida saudável, uma alimentação saudável, a oferta de serviço para esta família estarem cientes de como é que anda a saúde das suas crianças e adolescentes. Então, os fatores, né, começam a partir de dentro de casa. Essa criança, ela vai para a escola. Como é que é preparado o lanche dessa criança? É um lanche saudável? É um lanche que vem lá da prateleira do supermercado, ou é um lanche que ele é feito, né, na cozinha doméstica. Então, tudo isso precisa ser avaliado. Além das preparações culinárias, que precisam estar fortalecidas no ambiente familiar, né, tem também as questões psicológicas, né, as questões de convivência familiar. Então, temos muitas famílias em conflito familiar e essa criança, quando existente no meio dessa família, ela absorve. E o que acontece? Ela vai extravasar, né, toda aquela sua ansiedade, aquela sua tensão, aquela sua depressão em alguma coisa. E na maioria das vezes é justamente na comida. Então, a comida, ela representa um fator muito importante para todos os seres humanos. Então, o fator genético também contribui, né, para esse ganho ou excesso de peso da criança ou do adolescente. Então, se o pai ou uma mãe encontra-se em sobrepeso, essa criança já tem aí, sendo um pai, né, 50% dela já ser uma criança com sobrepeso. E se for o casal, os pais, esse percentual aumenta, né? Então, além do fator genético, também tem a questão, né, da ambiência, né, no qual essa criança está inserida, né, que envolve aí todos os fatores, que é o psicológico, o genético, a questão do conhecimento culinário, né, de alimentação saudável. A criança, na faixa etária de 0 a 1 ano, obrigatoriamente ela necessita de 7 consultas com o profissional de saúde, que pode ser o médico ou o enfermeiro. Então, essas 7 consultas refere-se à puericultura, ou seja, é o cuidado integral dessa criança, no qual o profissional vai verificar a situação motora dessa criança, se ela está crescendo, né, conforme o adequado para a idade e além, né, de todo esse olhar crítico nessa faixa etária de 0 a 1 ano, essa criança ela precisa ser avaliada, passar por uma avaliação antropométrica, que é pesar, medir e verificar a circunferência do perímetro cefálico, né? Então, são ações importantíssimas na consulta de uma criança. Após os 12 meses, uma consulta anualmente com o profissional da estratégia saúde da família ou o profissional enfermeiro. E dependendo da situação no qual essas crianças se encontram, precisa também de uma consulta com um especialista.
Os adolescentes, né, também precisam, uma vez ao ano, de uma consulta com profissionais médicos e enfermeiros da atenção básica. E o que vai ser feito durante essa consulta, né? Como é que o profissional vai conduzir a situação dessa criança ou do adolescente? O que foi dito anteriormente. As curvas de crescimento, elas geram dados de vigilância nutricional, tanto para a família quanto para o serviço público. Então, o profissional ele tem que estar apto a realizar esse acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança e do adolescente, anotar no instrumento correto. Quando a criança, né, de 0 a 6 meses, ela encontra-se com sobrepeso, a única orientação é investigar se essa criança ela encontra-se em aleitamento materno exclusivo, porque até essa faixa etária de 6 meses de vida, a criança ela precisa somente desse tipo de alimento. Então, o profissional de saúde precisa estar atento, né, e ter esse olhar se de fato essa criança está sobre o aleitamento materno exclusivo. Caso ela não esteja, aí sim trabalha-se a família, né, com o que está sendo ofertado para esta criança. Acima de 6 meses até os 12 anos, se essa criança apresentar um sobrepeso, essa criança ela precisa, né, também ser investigada, mas não a criança e sim os pais, porque é o processo de saiu do aleitamento materno exclusivo e agora está conhecendo novos sabores. Então, nesse período de 6, 7, 8 meses, é um período considerado de maior risco da criança desenvolver, né, um sobrepeso. Os pais precisam estar muito bem orientados. O que ofertar para esta criança, né? Então, a alimentação saudável, ela precisa ser trabalhada com os pais desde a gestação desta mulher. Então, a gestação também é um período no qual precisa trabalhar com mais ênfase a questão da alimentação saudável para a gestante, tanto para benefício próprio quanto para o bebê que está em seu ventre. Aqui no município de Porto Velho, os profissionais de saúde anualmente passam por um processo de qualificação, atualização profissional, né, relacionado à saúde da criança e à saúde da mulher. Então, quando essa criança ela é identificada ou mesmo, né, surge um alerta através da curva de crescimento desta criança, o profissional tende a trabalhar a família em relação à alimentação saudável, estilo de vida, se essa criança está há muito tempo à frente de telas, né, que também é um importante fator, né, para a questão do sobrepeso e obesidade. Quando essa criança ela é identificada, ela é referenciada para o Centro Integrado Materno Infantil, que é o CIMI, né, que ela é uma criança de risco, então precisa ser acompanhada por um especialista. Outras crianças acima de 2 anos que também são identificadas com risco nutricional, elas são encaminhadas para o Centro de Referência Saúde da Criança, né, que fica localizado na Policlínica Rafael Vaz e Silva. O Centro de Saúde da Criança ela é composta por pediatras, né, assim como no CIMI. Então, o profissional pediatra ele tem um olhar mais crítico, né, em relação à saúde dessa criança. Então, no momento em que essa criança e a família é direcionada para uma especialidade, ela também precisa estar sendo acompanhada na atenção básica, ou seja, é importante que se tenha o cuidado compartilhado. Então, o fato dela ter ido para a especialidade não significa que ela não precisa dos serviços, né, das orientações, da atenção, dos serviços da atenção primária de saúde. A prevenção na política pública do município de Porto Velho, em relação ao sobrepeso e obesidade, ela encontra-se nos atendimentos de puericultura, na atenção básica, o acompanhamento da gestante no pré-natal e quando essa criança nasce, né, lá na maternidade municipal, também, né, tem toda essa visão integral da criança.
no qual faz os referidos encaminhamentos quando necessário. E quando essa criança ela está na fase escolar, esta criança ela é contemplada com alguns programas, né, de alimentação e nutrição ou de promoção à saúde, que é o programa Saúde na Escola, que trabalha intersetorialmente a importância dos cuidados corporais dessa criança. Crianças de determinadas escolas do município de Porto Velho também estão inseridas em uma estratégia chamada NutriSUS, que nada mais é a fortificação alimentar da merenda escolar com micronutrientes. Ou seja, é a garantia de que, pelo menos uma vez ao dia, essa criança receba uma alimentação adequada e saudável.